E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou testar aqui na RTX 5070 Ti o jogo GTA V versão Enhanced. Enfim, placa de vídeo aqui modelo da Galaxy EX Gamer 5070 Ti. Último driver aqui 581.29 e essa é uma placa de vídeo aqui com memória GDDR7, 16 GB de VRAM. Processador aqui vou utilizar o 7800X3D e de memória RAM tem 32 GB DDR5. Enfim, eu já testei no 1440p, caso não tenha visto aparecer no card ali no canto, né? Então lá rodou muito bem, tanto aí com gráfico sem Ray Tracing, como também com Ray Tracing, sempre aí acima dos 60 FPS. Também fiz o teste lá com geração de quadros, tanto X2 como X4, então ele alcançou ali altas taxas de FPS. Agora eu vou testar nessa resolução mais alta, bora ver se pelo menos com Ray Tracing aí como é que ela se sai, né? Eu acho que vai ficar bem pesado aqui agora, principalmente com Ray Tracing, mas acho que deva rodar muito bem aí sem Ray Tracing. Então bora ver aí, também vou fazer o teste com o DLSS, seja modo qualidade, e também com a geração de quadros. Então o primeiro teste aqui no GTA V será com o gráfico aí tudo no máximo, Ray Tracing desligado. Então tá lá 3840 por 2160, que é o 4K, V5 desativado, limite da taxa de quadros desativado. Aqui o Ray Tracing desativado, eu vou testar depois. E aqui na resolução nativa, né, eu vou ativar o DLA, que ele trabalha melhor do que o TA. E geração de quadros desativado. Então, o de resto aqui tudo no máximo também, ó. Então, os gráficos no máximo, resolução nativa, sem Ray Tracing. Então é isso, primeiro teste aqui na resolução 4K, sem Ray Tracing, sem geração de quadros, resolução nativa, utilizando o DLA. Tô dando aí na casa dos 80 FPS. Então, pelo menos está melhor do que nos consoles, né? Os consoles lá, acho que ele fica em 4K 30 FPS. Pelo menos aqui está em acima dos 60. A VRAM ali já está nos 9 GB e eu acho que vai chegar próximo dos 10, até porque conforme você vai jogando ele vai aumentando, ó. Já está lá em 8.200. E o clock da GPU próximo de 2.8, né? Então pelo menos aqui no 4K consegue segurar muito bem aí. E é isso. É 94, 96 FPS. E é isso, né? Quando eu estava lá no 1440p, eu acho que ele fez aqui 150, 160 FPS, sem Ray Tracing, resolução nativa também. Como no 4K tem bem mais pixels, então pesa bem mais, né? Mas pelo menos aí sempre roda aí acima dos 30. Pode ver que o consumo dela ali está nos 240 watts, 250, e fica nessa média mesmo. Então só vou subir aqui nessas gramas, porque aqui pesa mais um pouco, ó. Então aqui tem umas quedas de FPS mais cabulosas, né? Bora ver aqui agora. 76, 73. Enfim, pelo menos aqui consegue manter sempre aí acima dos 60 FPS. Está lá, né? 71, 70, 68. Mas pelo menos sempre roda aí acima dos 60 FPS. Uma coisa que você pode fazer para ter mais margem aí, né? É ativar o DLSS no modo qualidade. E aí acho que ele deve passar até dos 100 FPS. Vou fazer isso aqui agora. Então vou vir aqui. Aqui nos gráficos. Tá no DLA, né? Então vou colocar aqui modo qualidade. Acho que já é o suficiente. E tá lá, como eu disse. Eu acho que não alcançou os 60, mas pelo menos já tá nos 80. Pelo menos nessas folhas aqui já tem bastante margem aí. Para não ficar tão próximo dos 60. Então, ótimo resultado. E o DLSS trabalha muito bem aqui no 4K, modo qualidade. Praticamente não percebo diferença nenhuma aqui para a resolução nativa. Até porque tem muito pixel, né? Então tem muita informação para ele conseguir retrabalhar. E o resultado é muito bom. Você aumenta o FPS e não perde em questão de qualidade visual. Você pode ver que aqui onde no meio da cidade já fica aí nos 120 FPS. Só ali naquela parte que é mais pesada mesmo, né? Que tem muitas gramas ali que
dá essas quedas, mas em regiões assim mais tranquilas fica aí sempre acima dos 120. Enfim, eu acho que já tem bastante FPS para a gente ligar aqui a geração de quadros, né? Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Aqui no modo qualidade aumentou bastante ali o FPS, né? Então aqui, geração de quadros, vou ativar o X2, tem aqui o X3 e o X4. Então bora ver aqui agora. Então tá lá, DLSS modo qualidade, geração de quadros X2 e gráfico Ultra sem Ray Tracing, fica aí na casa dos 160. Eu achei que iria dobrar o FPS, mas me parece que não. Ele aumentou ali uns 40 FPS, né? Mas continua muito bom. Sobre input lag, não percebi input lag aqui, input lag alto. Até porque o FPS base já era alto, né? Então é praticamente imperceptível. Então quando eu movimento o mouse, não percebo aí nenhum atraso. Input lag com a geração de quadros só é perceptível mesmo se o FPS for baixo, né? Quando está rodando ali a uns 30, 35, 40 FPS, aí você percebe um pouco, mas pelo menos quando o jogo está rodando acima de 60, né? Praticamente imperceptível. Então tá aqui, né? Essa parte que é mais pesada aqui, ó, 140 FPS, com geração de quadro X2, então no 4K ele consegue encarar muito bem. Quando você vai para regiões que não tem tanta grama, tanta árvore assim, aí já sobe mais, né? Enfim, o que eu vou fazer aqui agora é ativar aqui a geração de quadros em X4. Tá em X2, então vou colocar X4. Acho que X3 eu vou pular. Eu vou bora pro mais alto aqui, né? Então agora, rodando aí em 4K, DLSS modo qualidade, geração de quadro X4, gráfico Ultra, sem Ray Tracing, fica aí na casa dos 250 FPS. É claro que geração de quadros aqui são quadros gerados por IA, mas para um monitor com alta taxa de atualização faz uma diferença sim, na percepção de fluidez, né? Para mim aqui, eu percebo que está muito mais liso do que rodando sem DLSS geração de quadros. Então, no X4 aqui ele consegue trabalhar muito bem. Você só vai perceber essa diferença aí no monitor com alta taxa de atualização. No YouTube, como o YouTube aí tem uma limitação de 60 FPS, né? Você não vai perceber isso, mas pelo menos aqui para mim no monitor de 240 Hz dá uma bela diferença aí. Então é isso, no 4K sem Ray Tracing ele consegue lidar muito bem aqui. Então agora eu vou ativar o Ray Tracing, né? Reiniciar o jogo. Agora ver se pelo menos ele consegue manter aí 60 FPS sem nenhum tipo de ajuda. E o próximo teste aqui na 5070 Ti agora será com Ray Tracing ativo. Então 4K, sem limite de taxa de quadro, sem V-Sync. Ray Tracing aqui tudo no máximo. Então tá ali ligado, ultra ligado, ultra muito alto. E aqui no DLSS deixei no DLA para trabalhar na resolução nativa. De resto aqui dos gráficos está tudo no máximo também. E é isso aí. Para ver como é que ele roda aí com tudo no talo, sem nenhum tipo de ajuda aí. Então é isso aí, agora 4K, resolução nativa, gráfico ultra, Ray Tracing ultra, já ficou bem pesado, né? Então aí já foi para casa dos 40 FPS aí. Então, a VRAM ali já está chegando nos 11 GB, ó. Então, pelo menos aí, como tem 16, então tem bastante imagem, mas já dá para notar, né, que ficou muito pesado. E olha que essa parte aqui do mapa nem é a mais pesada, né? Quando eu for ali no meio daquelas gramas ali, né? Aí vai ficar mais pesado ainda. Mas tá lá, ó, já chegou nos 11 GB de VRAM e subindo. Tá nos 11.200. Então é isso aí, pelo menos aqui no 4K ficou muito pesado. Uma solução aqui simples seria colocar ali o DLSS modo qualidade, aí já seria o suficiente para passar dos 60. Que eu vou mostrar aí daqui a pouco, né? Mas é isso aí.
Coloque ali da GPU em 2.8. E o consumo ali já subiu mais um pouco, está na casa dos 260 watts. Então bora ver ali naquelas gramas como é que fica. Parece que ali o uso da VRAM se estacionou, né, em 11 GB mesmo, acho que não vai passar disso. Agora bora ver aqui, ó, quando subir ali. Cadê? É agora que vai cair. 38, 35, 34. Então já ficou muito pesado, hein? 4K, Ray Tracing no Ultra, tudo no máximo aí, sem nenhum tipo de ajuda. Pesou demais aí na 5070 Ti. Enfim, acho que aqui vale a pena aí ativar um DLSS modo qualidade, ó. Fazer isso aqui agora. Cadê? Gráfico. Aqui é o DLSS, modo qualidade. Vamos ver se pelo menos chega no 60. Então tá lá, ó. Chegou no 60, mas tá bem ali na beirinha, né? Não tem muita margem, né? Pra quando você for num lugar mais pesado ficar acima dos 60. Então tá aí, ó, 53. Pesou bastante, hein? É isso aí, ó. Mas quando você sai, ó, você vai aqui pro meio da cidade, aí já abre um pouco de margem, ó. Já foi lá pra casa dos 75, 79, 80. A VRAM diminui um pouco, né? Porque a resolução principal é mais baixa. Então tá ali na casa dos 10 GB. Mas é isso aí, né? Então, pelo menos ali no meio daquelas árvores pesou demais. Mas aqui no meio da cidade não fica tão pesado assim. Então é isso aí. Eu acho que aqui... Vou tentar aqui um modo equilibrado, né? Como tá no 4K, então tem muito pixel. Então praticamente não terá diferença aí do modo qualidade pro equilibrado. O que eu disse, ó, não mudou tanto assim na qualidade visual, porque no 4K tem muito pixel, então ele consegue trabalhar muito bem. E é isso aí, ó, já ficou ali na casa dos 70, 80, né? Agora eu vou subir ali, deixa eu ver onde é. Ali, ó. Então, eu não vi o negócio. 63, 61. Aí pelo menos aí já ficou uma margem aí para sempre rodar acima de 60, né? Mesmo assim, em cenários aí bem específicos. A VRAM também não se alterou e ficou ali nos 6 GB, nos 10 GB, né? Então é isso aí. Pelo menos aqui no modo equilibrado conseguiu lidar bem. Acho que agora eu vou ativar aqui a geração de quadros, né? Eu acho que já está com FPS bom para ativar ele. Acho que primeiro eu vou colocar aqui no modo qualidade, vai. Então eu vou deixar aqui geração de quadros em X2 primeiro. E é isso aí. Depois eu coloco no modo equilibrado para ver se vai ter muita diferença. Então tá lá. Geração de quadros X2, gráfico Ultra, Ray Tracing Ultra, 4K modo qualidade. Tô dando aí na casa dos 119, 120. Então é isso aí. A VRAM já subiu, ó. Até porque com a geração de quadros ele aloca VRAM também. Então assim que você ativa ele usa mais VRAM, né? E é isso aí. Agora eu vou subir ali, ó. Eu acho que vai ali pra casa dos 90, 80 FPS. Quer ver? Porque isso aqui pesa bastante. Nossa. Aí, ó, 100 FPS, 90. 89. É claro, com a geração de quadros, né? Se fosse sem a geração de quadros, estaria uns 50 ali. É isso aí. Eu acho que aqui eu recomendo mesmo o modo equilibrado, né? Para sempre ter margem aí, né? E rodar bem.
Sobre o input lag aqui, apesar de estar ali próximo dos 50, 60 FPS, né, sim, a geração de quadros, não percebi input lag, então, pelo menos aqui, mesmo que esteja ali em 120 FPS, né, com X2, ele consegue executar bem. Acho que aqui eu vou colocar no modo equilibrado, só para ver se vai ter alguma diferença. Claro que vai ter, né, mas vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Então, modo equilibrado, geração de quadro X2, Ray Tracing Ultra, gráfico Ultra, 4K, né? Então tá lá, ó, 130, tava ali no 120, então aumentou uns 10, 15 FPS aqui. E é isso. O VRAM diminuiu um pouco, mas continua próximo dos 11, né? Bora subir aqui. Nossa, que isso? O carro já tá todo ferrado ali na frente. Tá lá, 110, 108. Pelo menos aí não cai tanto aí abaixo dos 100 FPS, né? Sobre input lag, tá funcionando muito bem. Não percebo aí atraso nos comandos, até porque o FPS base já era alto. Então é isso, né? Eu acho que aqui eu vou ativar aí o X4, só para ver como é que fica. Então aqui X3, X4 e DLSS modo equilibrado. Então agora já ficou ali próximo dos 170, mas não subiu tanto. Eu achei que chegaria ali próximo dos 200, né? Agora chegou, mas porque aqui é mais leve. Ali no meio daquelas gramas ali fica em 160. Mas é isso. Em questão de input lag aqui está funcionando muito bem. É aquilo que eu disse. O FPS base já era alto, então não tem muita... não dá para perceber tanto assim o input lag. Sobre qualidade visual, mesmo no modo equilibrado, no 4K ele trabalha muito bem. Então, não vejo motivo para deixar ele desligado, até porque, visualmente falando, não percebi tanta diferença assim. Você ganha mais FPS e mantém uma qualidade visual bem próxima, para não dizer semelhante, né? Então, vendo aqui, ó, aí já fica ali na casa dos 180, 160, porque aqui é muito pesado, né, por causa dessas gramas aqui. Mas é isso, pelo menos aqui tem bastante margem aí para você sempre rodar acima dos 150 FPS. Isso aqui para um monitor de alta taxa de atualização é muito bom. Claro que no YouTube não dá para perceber, mas como aqui no monitor tem 240 Hz, funciona muito bem. E visualmente falando, né, a percepção de fluidez é melhor, mesmo que o quadro seja gerado por IA. Então é isso, pelo menos aqui no 4K roda bem, sem Ray Tracing e também sem ajuda de DLSS e sem ajuda do DLSS, sempre roda acima de 60. Quando você ativa o Ray Tracing com tudo no máximo, aí já fica bem pesado, né? Colocando ali o modo DLSS já fica próximo dos 60, mas mesmo assim pode ter algumas quedas. Se você colocar no modo equilibrado aí já fica melhor.